Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. Não basta ter mãos limpas, é preciso ter mente pura, Tales de Mileto. Hoje a aula é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos abordar um pouquinho do contexto, de quem é esse tal de Tales, né? Porque a gente vem falado sobre o teorema de Tales, sobre propriedades decorrentes do teorema de Tales, temos feito exemplos de atividades sobre isso, mas quem foi Tales, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco desse grande matemático, tá? Mas eu também tenho feito demonstrações e vamos falar sobre demonstrações também dentro do estudo do Tales. E demonstrar na matemática é você provar uma verdade, tá? Um teorema ou uma proposição, tá bom? Então, não basta simplesmente eu virar para vocês e falar que, por exemplo, a proporção nos segmentos formado por feixes de retas paralelas cortados por transversais e vocês acreditaram. Parabéns, professora, é isso mesmo. Sair fazendo exercício sem uma comprovação. Tá? Tudo existe uma comprovação, tá? Até para provar que 1 é maior que 0, isso é possível por meio da álgebra. Usamos a álgebra na geometria. Bom, as primeiras demonstrações, tá? As primeiras demonstrações foram feitas a partir de há 2.500 anos atrás, tá? Lá na civilização grega, tá? Tales é considerado o primeiro filósofo, tá? É uma frase aí dele em cima, atribuída a ele, e o primeiro dos 7 sábios, discípulos egípcios e caldeus, tá? Ele recebe o título de primeiro matemático verdadeiro, porque ele organizou a geometria dedutiva, né, por meio das demonstrações, enfim. Alguns fatos geométricos atribuídos a eles estão aqui, né? A demonstração de que os ângulos da base de triângulos isósceles são iguais, tá? Isso aí a gente usa na geometria, mas foi ele que demonstrou, né? Primeiro, é atribuído isso a ele. A demonstração no seguinte teorema: se 2 triângulos têm ângulos e um lado respectivamente iguais, então são iguais. Foi Tales também. A demonstração de que todo diâmetro divide um círculo em 2 partes iguais. Isso aí também é atribuído a Tales. A demonstração de que a unice qualquer ponto de uma circunferência aos extremos de um diâmetro AB obtém-se um triângulo retângulo em C, tá? Provavelmente, para demonstrar esse teorema, Tales usou também o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, tá? Isso tudo é atribuído a Tales e por último aqui, e temos muitas outras coisas, né? Enfim. Chamou a atenção de seus conterrâneos para o fato que 2 retas que se cortam, então os ângulos opostos são iguais, que foi tema da nossa aula, né? De uma das aulas iniciais de revisão. Tales de Mileto, um breve histórico. Aqui nós temos uma foto, tá? Provavelmente ele tinha uma aparência mais ou menos assim. E Tales foi considerado como o pai da ciência, da filosofia, tá? Tales de Mileto, século VI a.C., foi um importante filósofo e matemático, tá? Ele fez contribuições tanto na matemática como filosofia e astronomia, tá? Ele foi fundador da escola jônica, tá? E foi isso uma grande revolução para a época. Por que foi considerado uma grande revolução? Porque na época da Grécia, enfim, as coisas eram muito levadas para a questão do mito. O mito, a mitologia grega é muito forte até hoje, né? Muito se conhece da mitologia grega. Então, qualquer fenômeno da natureza era explicado sobre o prisma mitológico. E ele veio para quebrar com isso aí. Tá? Ele veio para trazer racionalidade e o pensamento ser racional e trouxe a geometria à luz da ciência. Tá bom? Aí aqui nós temos, né, segundo a lenda não quer dizer que seja mentira, tá bom, gente? Conta a história, né, que ele calculou a altura de uma pirâmide usando a geometria, usando um bastão, né? Sendo que já era conhecido pelos babilônicos e egípcios.
egípcios, sendo que ele foi o primeiro a registrar em palavras, tá? Esse teorema. Tales também observou que os raios solares, tá, que chegavam no planeta Terra estavam em posição inclinada e paralela. E com isso descobriu que havia proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos. Tá? Isso aí que a gente acabou de estudar, os feixes paralelos, né? Que a gente acabou de estudar. O teorema de Tales possui várias formas de aplicação. Tá? Tem aplicação em cálculos de distâncias inacessíveis, muito altas, né? Como é que eu vou calcular a altura de um prédio? Eu vou usar uma trena? Eu vou usar que material? É mais fácil usar a proporção, né? O teorema de Tales. Ou aplicação na astronomia. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, um breve e simples histórico do nosso querido Tales. Aguardo vocês no próximo encontro. Um abraço!